Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo aqui pelo Instagram da Mix e também pelo meu. Então, gente, hoje é um prazer enorme estar aqui falando sobre organização e hoje exclusivo sobre organização masculina. Esperando aí um pouquinho as pessoas entrarem, participarem, para falar um pouquinho como que a gente vai falar no decorrer dessa live, né? Hoje é um tema bem relevante, é um tema que talvez as pessoas não prestem tanto atenção, que é a organização voltada para o público masculino. E com o passar do tempo, eu carregando alguma experiência aí nesse mercado, eu tô me deparando aí com um número bem relevante também, em torno de 50% dos meus clientes foram projetos masculinos. Então, por isso eu venho aqui hoje dividir, compartilhar com vocês alguma experiência que eu tive. E também sou mãe de 2 homens, de 2 meninos e casada. Então, me apresentando para vocês, meu nome é Jane Santiago, sou personal organizer aqui de Floripa e atendo toda a região. O meu Instagram é Jane Santiago Organizer. Lá vocês vão encontrar várias dicas e fotos de organizações, não só masculina, mas de todos os tipos de organização. Mas vocês vão ver que realmente tem uma pegada mais masculina nas fotos. E é algo que foi acontecendo e que eu adorei e me identifico muito. Como a gente sempre fala em toda live, aqui é um canal pra gente realmente compartilhar, pra gente trocar. Esse iniciozinho sempre dá aquele friozinho na barriga e olha que essas lives já vem aí mais de acho que uns 2 anos, né, Gi? Quase isso. Uns 2 anos. Mas de qualquer forma, o frio na barriga é sempre uma delícia, né, que te tira um pouco da zona do conforto. E mesmo sendo algo que tu costuma fazer todos os dias, quando a gente passa para o outro, a gente tem que rever a forma que é passada para ser uma forma tranquila e fácil que as pessoas assimilem. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que é cedo, é 9 horas da manhã, que em Floripa está um sol, uma delícia, apesar de bastante frio, mas está um sol bem gostoso. E eu gostaria de saber se existem muitos homens de plantão aí assistindo. Em lives anteriores, quando a gente falou de closet de uma forma geral, nós tivemos alguns amigos que comentaram, ai, fulano de tal. Inclusive eu acho que o Guto comentou de um amigo dele que falou que se interessava pelo assunto. E que esse amigo, quando expressou isso, ele ficou um pouco surpreso. Porque como eu falei lá no início, a gente acha que quando a gente fala em organização, isso é algo só para mulher, né? E eu vou falar para vocês que no decorrer desse período, que eu sou personal organizer há 3 anos, mas no decorrer desse período de organização, eu já fui chamada para alguns projetos onde o homem era muito mais organizado que a esposa e onde o homem que quis chamar o serviço de organização e também aqueles que realmente são minuciosos. Eu fiz um projeto que foi bem desafiador, foi um projeto de um rapaz em torno de uns 35 anos, um jovem, uma criança, né? E esse rapaz, ele já tinha todo o apartamento organizado. E aí, quando eu recebi o vídeo para fazer o orçamento, eu disse, meu Deus, o que ele quer que eu vá fazer lá, né? Aí eu pensei assim, bom, quando você pega o caos e transforma,
o trabalho é muito mais fácil. Qualquer coisa que você faça, aquilo é visível, você consegue mostrar o teu trabalho fácil. E esse closet, na verdade, a gente fez um closet e uma cozinha. E esse closet era muito organizado, muito. Acho que na época, se eu não me engano, ele trabalhava na Marinha, então tinha muita coisa de uniforme e tal. E aí eu olhei pra ele, porque assim, uma coisa que a gente precisa, porque cada projeto é único. E a gente precisa ter essa troca com o cliente, não pode ser uma coisa orgânica, né? Não pode ser uma coisa... Quando a gente fala que a organização ela não é engessada, e de fato não é engessada. E aí eu combinei, conversei com ele, fui lá, fiz as fotos, aí saí. E aí eu perguntei, o que você procura, na verdade? O que tu espera da organização? E ele me falou uma palavra só. Eu quero belo. Eu quero... Quando eu estiver lá na minha cama e eu olhar o meu closet, eu quero tudo lindo. Gente... Então eu fui atrás de organizadores diferentes, coisas que eu não estava acostumada a usar, que eu precisava inovar, mas tudo deixando sempre bem claro para o cliente, olha, é dessa forma, ver se funciona, se não funcionar, a gente vai vir aqui, vamos trocar. Então o que eu quero dizer para vocês, que hoje o closet, ele além de ser um ambiente cheio de estilo, além de servir para organizar suas roupas, os calçados, ele é um ambiente que ele precisa estar bonito, prático e funcional, né? Eu fiz uma enquete essa semana, botei uma caixinha de pergunta, perguntando quais seriam as dúvidas das pessoas em relação à organização masculina. E eu percebi assim que teve algumas perguntas que, por exemplo, o uso de cabide é fundamental, é importante. Depois eu vou explicar um pouquinho. Aqui a gente montou uma arara com vários tipos de cabide. Eu vou explicar um pouquinho de cada um. Mas para mim, no dia a dia, no decorrer desse período, eu sei que o cabide é uma coisa que faz diferença para o homem, o tipo de cabide. Me perguntaram também, os homens conseguem manter? Tudo precisa ser combinado, tudo precisa ser identificado e não é diferente para um closet de uma mulher, né? Porém, o homem, ele é mais prático, né? Apesar de hoje, a moda, ela tá tão variada, né? Hoje dá tantas possibilidades que antigamente, ou um tempo atrás, as roupas masculinas é tipo um padrão, né? Camisa, terno, uma calça, bermuda, camiseta. E hoje não. Hoje a moda ela tá muito eclética e dá essa possibilidade para as pessoas terem esses vários estilos. Então a gente tem que moldar para aquele jovem ou para aquele homem que separou, foi morar sozinho e que ficou um pouco perdido, que naquele período, de repente, do casamento, ele passou onde a mulher comandava isso, né? Ele precisa ser, para que a organização ela é para todos, mas eu vou pontuar alguns detalhes assim. Por exemplo, o jovem que saiu da casa dos pais, ou o homem que realmente é organizado e que a organização faz diferença na vida dele e que às vezes está casado com alguém que a organização incomoda, né? Então, para facilitar o dia a dia, para não estar perdendo tanto tempo na hora de escolher uma roupa, uma dica que eu acho bem interessante, quando se tem um espaço, se possível, você ter as suas roupas do trabalho separada das roupas do dia a dia, é uma opção se tiver espaço. Se não tiver espaço, não, a gente vai trabalhar com o que tem. Aqui eu perguntei, tem muito homem, Gi? Não tem homem, não. Não se manifestaram. Ó, tem o Roberto Santos. Quero saber se tem... A Renata falou que o marido dela é super organizado. Ó.
Me falem, gente, não se acanhem. Quando tem a gente precisa viver, né, para estar aqui passando para vocês entre as experiências. Eu também fiz vários projetos de closet ou residência total que o homem também teve aquela resistência inicial. Ou então aquela história, né, quando a mulher fala, eu preciso ver com meu marido, né? E quando a gente consegue fazer um projeto que o homem teve a resistência, no final do projeto é incrível. Eles se envolvem, eles se encantam, eles querem saber tudo. Por que a gente usa a máquina? Por que a gente identifica? Por que a dobra é desse jeito? Como é que eu vou fazer? A preocupação deles, eu preciso que você explique para a nossa funcionária, porque eu quero que mantenha assim. E outra, quando eles conseguem olhar tudo que tem, porque não pensem que por ser homem, eles possuem poucas peças. Já temos alguns comentários legais aqui. Opa! A Paula diz que ela que arrumou o closet do marido, então essas dicas são muito boas para ela de hoje. Que bom, Paula, vai ser legal. O Roberto falou que ele gosta de tudo organizado, mas ele nem sempre tem coragem de arrumar. Quem é que Roberto Santos. O Roberto, tem mais alguma dica? Tem. A Rose falou que o marido dela é muito bagunceiro. A Renata disse que o meu marido diz que eu sou a louca da organização, mas ele adora. Ah, claro! Imagina se tu se revolta e diz, não vou mais organizar, ele vai pirar. Essa questão, Roberto, de começar é difícil para todo mundo. Ainda bem que algumas pessoas têm essa dificuldade, porque eu preciso trabalhar. Então, de fato, assim, ter iniciativa, a gente vai sempre protelando, né? Porque eu fiz um projeto eu acho que era um apartamento, é diferente, assim, era um living, enfim. Ele, para um rapaz, na verdade, quase um senhor, e ele morava em apart hotel, assim, de tanto que viajava, então ele não tinha um posto fixo, ele não tinha o lar dele, né? E lá pelos 50, ele resolveu comprar o apartamento dele. E aí a gente entrou assim, ele na verdade ele comandava tudo à distância e a organização ele nem me conhecia, quem contratou foi uma funcionária dele e tal, mas a gente tem que bater esse papinho para saber, né, o que é prioridade para ele, principalmente ele tinha um número de peças muito grande, eram assim, para vocês terem ideia, eram para mais de 300 gravatas, eram muitas gravatas, então, camisa, então... Só que no organizar eu percebi que tinham tamanhos variados. Então, a pessoa já tinha passado por várias etapas da vida dela. Ele tinha passado por uma redução, ele já tinha perdido muito peso, mas nunca parou para fazer isso. E o começar é bem assim, tu tem que parar, tu tem que olhar, né? E a gente faz isso. E eu amo fazer isso, levar as pessoas a olharem os seus itens com carinho e manter realmente o que funciona e o que você vai usar ali, o que você precisa. Então, eu acho que a gente poderia começar falando da organização, como eu sugiro para qualquer tipo de organização, falando um pouquinho desse desapego, dessa triagem. A triagem ela precisa ser feita. Você tem itens que estão parados. Eu sei que o homem tem um pouquinho assim de... A mulher não, né? A mulher já dá para amiga, já troca com amiga, já faz aqueles bem bolados ali, vende, enfim. E o homem ele acaba sendo ele acaba não tendo muito saco para isso. E enfim, quando eu faço a triagem junto com o cliente, ele só me diz o seguinte: arruma destino, né? E eu gosto porque eu também não gosto de deixar os desapegos na casa, que acabam às vezes ficando ali como mais uma tralha.
E mais uma opção legal da gente ver assim dessa triagem, desse desapego, é que você pode de repente, não vai ser para um amigo, mas tenta doar para a família, para um sobrinho, né? Às vezes, tem ali um primo, enfim, a família às vezes sempre tem alguém que precisa também. Tem alguma pergunta, Gi? Tem. A Sandra perguntou o que ela faz quando você é organizada e os filhos e o marido são bagunceiros. Sim, esse problema também. Olha, Sandra, eu tenho 3 homens em casa. Eu te confesso que a gente não pode desistir nunca. Às vezes estressa um pouco, e aí às vezes a gente também não pode querer fazer tudo porque a gente tira um pouco a autonomia deles, né? E essa coisa do iniciar, então tem dias que a cama do meu filho fica lá virada e ele realmente já vai dormir com ela desse jeito. E eu preciso focar e passar e não olhar. Fingir que não tá ali. Fingir que eu não estou vendo. A gente precisa não ser tão exigente com eles. Eu sou muito... semana passada ainda eu tenho um menino de 10 anos e ele fala, eu odeio ser filho de uma personal organizer. Ele falou isso, gente. Eu fiquei chocada. Fiquei chocada. É verdade, eu nunca tinha ouvido. Sim, mãe, eu odeio esse filho. O que acontece? A gente quer que eles façam como a gente faz. E não pode ser assim. Eu já tenho que trabalhar a minha cabeça para isso. Eu dobro. Eu costumo realmente já tirar do varal. Eu não passo roupa. Claro que algumas peças, né? Mas eu costumo tirar do varal, já dobrar. E agora eu estou chamando cada um pega o seu bolinho e guarda. Cada um é responsável pelo seu. O meu marido super tranquilo, ele já está acostumado, ele também gosta de organização. Eu tenho um menino de 16, que aí ele não tá nem aí. E quando ele pega o bolinho dele vai lá pro armário e fica igual que eu coloquei durante uma semana. E aí, às vezes, esse bolinho vai se desfazendo porque ele vai usando o que tem ali, não que ele vai pro guarda-roupa. Então, amiga, colega, relaxa. E outra, quando ele falar pra você que isso não faz diferença, eu me acho na minha bagunça. Isso não existe, né? Se achar na bagunça, mas vai fazendo aos poucos, sabe? E eles, por exemplo, esse meu menino de 10, ele vai colocando as coisas dele de volta, é do jeito dele. Eu não posso querer que ele coloque em cascata. Ele coloca, gente, mas depois de muita... Só que é do jeitinho dele. Roupa íntima, que é chato dobrar, né, gente? É onde a gente perde muito tempo. Às vezes, porque assim, não é porque eu sou personal organizer que a minha casa é um brilho. Às vezes também tô com o saco cheio, assim, de dobrar, porque a gente fala que não tem roupa, mas quando vem pra dobrar, aquele infinito, né? E aí, às vezes, eu pego todas as que... Imagina, gente, 3 cuecas de tamanhos diferentes. Aí eu pego, só vou dividindo assim, um é outro, cada um pega o seu bolo e agora vamos organizar. Tem que ser assim, porque senão a gente não vive, mas não desiste. Então, alguns motivos para a gente poder desapegar. Montagem de look, porque o homem também gosta, gente. Ele pode ser mais básico, mas ele gosta. Uma montagem de look legal. Abrir espaço para o novo, né? Às vezes, como eu falei desse cliente, que ele tinha peças aí de quando ele era gordinho e no novo estilo de vida dele. Então, ele teria... Aí a gente acha assim que, tem muita roupa. Mas não é que não tem peças ali que já não são usadas mais. Cuidar, né, de peças descosturadas. Essa semana ainda botei um videozinho lá falando sobre couro ecológico, que é uma coisa que a gente perde muitas peças, né? E então, assim, cuidar. Se não tem tempo ali, eu coloquei uma dica de como voltar ele a uso de novo. Mas tem gente que não tem tempo, não tem saco. Então, assim, passa pra frente, desapega realmente e vamos olhar as outras coisas mais novas. Então, renovação de energia, economia, né? Porque principalmente a gente percebe isso numa troca de estação.
quando a gente vai... agora, né, com frio aqui a gente está sentindo muito isso. Num ano a gente não usa casaco, no outro ano a gente já tem que tirar casaco que estava guardado. Mas me falaram que de um ano para o outro, se eu não usar, eu já posso desapegar. Cuidado com os desapegos, eles têm que ser conscientes. Considerar a questão de peças e peças. Blusinha, camisa, ok. Roupas pesadas, roupas de couro, tem que ser revisadas sempre, porque são peças que não são usadas com frequência. Então, eu concordo, mas não concordo com essa questão do de 6 a 1 ano, não usou, tira. Cuida, depende, tudo depende da peça. Tô falando muito rápido, tô correndo, não quero que se uma canse. dúvida, eu acho que tu vai falar sobre isso depois, mas para não perder o comentário aqui, a Paula perguntou se pode colocar 100% das roupas no cabide, que elas que acham que é mais fácil botar no cabide do que dobrar. Paula, esse é o melhor dos mundos. Se tiver espaço suficiente. Se você tiver espaço, se lá no guarda-roupa dele for separado do seu, ou se ele tem um closet, você tem o seu, ou se ele tem um guarda-roupa, você tem o seu, perfeito. Ou se vocês dividem um guarda-roupa, cada um tem que ter o seu espaço, né, nessa divisão. Porém, algumas peças a gente não recomenda, não é 100%. Tricô, não recomendo, por mais que seja prático, mas não é recomendo. Ele trabalha, ele vai ficando grande, ele pesa. Tem malhinhas, camisetinhas, homem usa muito aquelas camisetinhas básicas, inclusive aquelas básicas brancas, né, por baixo. Inclusive isso, já vou aproveitar, essas camisetas eu sempre recomendo deixá-las separadas das outras. O que é camisetinha branca para usar por baixo, deixa separadinha, porque ele vai usar aquilo todo dia. E aí eu vou falar aqui também de um outro organizador que vai ajudar também vocês nisso. Mas assim, tem camisetas, tem malha que ela marca muito, dependendo do cabide que tu for usar, estraga, né? Tem colmeia que quando você coloca, eu não gosto de usar camiseta masculina em colmeia. Por quê? Uma camiseta masculina, normalmente a gente dobra com um gabarito desse tamanho. Porque homem normalmente já tem uma estrutura mais larga, um ombro mais largo, então isso numa colmeia é grande demais. E amassa, então assim, ou você faz pilhas menores, que aí eu vou falar do organizador, ou você pode colocar dentro da gaveta, que é o ideal também, em arquivo, sistema de arquivo. Como que funciona? Já vou começar a falar, né? Isso, mais uma dica. Por exemplo... Que já são 9h30. Então, falando um pouquinho já das camisetas, né? Normalmente, quando a gente... Por exemplo, as camisetas, você vai dobrar aqui, eu não vou pegar um gabarito, tá? Mas o ideal também é que você invista ou num gabarito como esses que eu mostrei, para padronizar as dobras, que também que é importante também no visual e na organização, para você saber tudo que tem. Ou você pode usar uma revista, mas o ideal é que você use sempre o mesmo, para manter o mesmo tamanho das peças, né, das dobras. Então, se você for usar a camiseta em pilha, aí você vai colocar uma dobra normal, né? E essa parte para frente. Esse organizador, nas de pilha, você consegue fazer pilhas até de 10 camisetas. Esse foi um produto, para aquele cliente lá do início que eu falei para vocês que procurava o Belo, esse foi um produto que eu não gostava muito de usar, mas que a partir daquele projeto, praticamente todos masculinos eu coloco. Fiz um último projeto agora também que o cliente amou, super organizado, mas vocês vão perguntar, mas eles não vão ter paciência para isso. Gente, isso aqui é muito mais prático de que ele for lá na pilha, que eles só levantam a parte da frente e puxam, né? Então aquela parte de trás fica aquele... Aí, se for pilha
A sugestão é colocar a camiseta assim, ela vai aqui no meio, tá? Você pode controlar o tamanho da dobra, aí vai vir a outra em cima, ó. Só tem uma camiseta. Olha um cabidinho. Tá muito colorido essa arara, tá muito linda. Caprichamos, viu? Caprichado a mix, né? Ó, e para quem não tem aí um espaço tão adequado, eu sugiro que depois vocês entrem no site www.mixutilidades.com.br e verifiquem, porque tem closet aramado, que são ótimos. Tem araras também que pode dar esse suporte. Esses, inclusive, tem um novo. Eu não tenho certeza se está disponível no site, mas nas lojas físicas tem, com certeza. Não sei se está disponível E aí eu acho que tem um agora que eu vi, Gi, que é lindo. Ele é industrial, assim, preto. Dê uma olhada para quem aí, ó, tá de repente se empolgando. Esse novo que tu falou, para quem quiser pesquisar depois dar uma olhada, é a estante Delim. Ele tem o espaço do cabideiro e tem as prateleiras legais e tem uma de 3 níveis que tu pode complementar junto, que são da mesma cor. Gente, dá uma olhada, porque às vezes a gente fala assim, ai, mas eu tô com aquele armário tão entulhado, não consigo tirar um cabide. Se é um quartinho já próprio para vestir, ou se é até dentro do seu quarto, uma arara daquele estilo, até essa também atende muito bem, mas aquela ela é muito bonita. Então ela tem uma pegada mais industrial, ela é um cinza junto com o preto. Dê uma olhada, isso é uma opção legal. E como eu estava falando, no empilhar, aqui ó, aí você vai colocar, ele vai ficar assim na frente. Gente, fica lindo. Além de lindo, você precisou pegar, por exemplo, aquela última camisa. Ele só vai fazer isso, pega a última camisa e coloca de volta no organizador. Acho que não precisa nem tirar, né? Se levantar e puxa, exatamente, Gi. Vou até fazer isso para simular. Aí depois tu só vai pegando quando for guardar a tua roupa. Exatamente. Sem. Exatamente. Ó, homens, mulheres, preste atenção nesse produto. O homem foi lá, fez assim, puxou e voltou tudo pro lugar. É excelente. Aí, não, Jânia, não vou experimentar esse produto. Ok. A dobra para gaveta é a mesma que você fez, porém você vai dobrá-la no meio. Aí você vai colocar, se a gaveta, que se espera, né, ter uma altura boa, razoável, que é, acho que em torno de uns 18, mais ou menos, você consegue colocar ela em pezinha uma atrás da outra dessa forma. Porque daí eles vão olhar em todas, vão conseguir visualizar, faz por cor, do branco para o mais escuro, e aí eles vão lá e puxar aquela camisetinha, não vai sair tudo junto, né? Se você for colocar em colmeia, aí você vai fazer assim e assim. Aí, se é uma camisa de academia, ok, super recomendo. Inclusive eu mostrei aqui, eu tinha colocado aqui, que um dos organizadores que eu recomendo, que é as colmeias, mas as colmeias de TNT e plástica, os homens não têm muita paciência. Talvez porque às vezes elas vão ficando mais molinha e eles acabam tendo pressa para tudo, né? Então essa daqui da O é uma colmeia que eu gosto bastante. E aí, claro que aqui o tamanho da dobra eu deixei maiorzinha, né? Mas, por exemplo, fazer aqui bem rapidinho só pra gente, ó, 1, 2, aí coloca aqui e aí fica assim. Então, monta a gaveta de acordo com o tamanho que você tem e você vai fazendo aquele quebra-cabeça com as colmeias. Aí tem essa colmeia, essa daqui que eu coloquei o meião, que todo mundo sempre pergunta, que é uma colmeia bem legal também para roupa íntima. Aqui, cueca box, você pode colocar aqui porque ela é mais larga. Não precisa necessariamente ser colocada a parte gordinha para cima. Você pode botar ela de lado, porque a cueca, box, ela talvez, né, você fique mais acomodada dessa forma, né, porque o bonito fica com um gordinho.
mas o prático, o uso do dia a dia, ela fica melhor dobradinha de lado, onde as dobrinhas às vezes aparecem, mas vai estar tudo separado. E aí o indicado é cada peça num compartimento, porque se você colocar duas ou mais, aí vai acontecer aquilo que acontece com as pilhas. Na hora que você for tirar uma, as outras vão todas bagunçar. Tá, sobre camisetas, deixa eu ver. Aí para pendurar, eu gosto, o cabide que eu costumo indicar é o cabide de acrílico, o de madeira, gosto bastante. E também, aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui é uma sugestão que eu acho que vale a pena vocês anotarem aí, depois de organizar todo o seu closet. É importante o mofim, porque principalmente a gente que mora aqui próximo das praias, a umidade é muito grande, nessa época do ano mais ainda. Então, coloque o mofim, não precisa ser no cabide, ele tem esse ganchinho que pode ser direto no varão do cabideiro. Então, e também o de veludo. Por que eu não costumo usar o de veludo? Porque o de veludo, para aquele homem que já tem a organização pulsando, né, que já é uma pessoa organizada, ok. Mas o de veludo, ele dificulta, ele não desliza. Então, se tu coloca uma camiseta no de veludo, ela trava. O veludo eu amo para usar para mulheres, porque mulher tem camisas de vários tipos. Tecidos mais finos, seda ou até mesmo aquelas de ombro a ombro. Então, para a mulher é perfeito. Para o homem, a praticidade é melhor no de acrílico. Eu super recomendo. Então, polo pode ser pendurada, deixa o botãozinho de cima fechado, né? Porque senão depois aquela vai ficando horrorosa. Outra coisa, camisa. Já vou passar para camisa, mas enfim. Camisa. Essa aí não tá fechada, mas é pra fechar, né? Isso. Aqui, ó, tem vários botões, não precisa tudo. O indicado é o quê? A camisa você vai fechar o primeiro botão, o segundo botão, porque também dá às vezes fica criando aquela ondinha ali, né? E o antepenúltimo. Deixa eu pegar. O antepenúltimo? Uhum. Ai, Jane, tu é louca? Eu vou fechar esse monte. Porque ou então, se você não quiser fechar, ó, que sempre fica essa bolinha, sabe, assim. Então, se ele não tiver fechadinho aqui, ele já vai ficar assim, ó. Então, mas ok. Não, é muito botão para fechar. 2, tudo bem. Se você não quer fechar o segundo, necessário é fechar o primeiro e esse aqui. Sabe por quê, Gi? Assim, ó, quando você não fecha, essa parte ela vai ficando aberta e quando você for colocar no cabide, às vezes sem ter tanto cuidado, vem a outra peça e já abre a camisa ou amassa. Então, quando você coloca dessa forma, ela está se protegendo e a outra que vai entrar não vai interferir nessa. É uma dica, cuidado com o arinho, né, gente? Também lembrar que os cabides que são colocados dentro do guarda-roupa, sempre a parte aberta para dentro. E uma sugestão. Fazemos certo, então. Claro, imagina, tudo personal organizer aqui. Uma outra coisa que é importante, a pessoa com toque não consegue nem olhar a camisa aberta. Outra coisa que é importante, lembrar de colocar as camisas, tudo que tiver pendurado, para o lado que a pessoa costuma olhar na hora que ela vai se vestir. Eu vou chegar, virei de costa aqui. Vou chegar no meu guarda-roupa. Tu saiu Peraí. Pronto, já arrumei. Vou chegar no meu guarda-roupa e aí vou olhar. É assim que eu olho. Não, Jane, a gente fez um há pouco que ele era canhoto e ele olha tudo pro lado direito. Então, eu tinha colocado tudo do lado esquerdo, mas o cliente olha as peças pro lado direito. Então, assim, isso é legal também. E uma camisa virada pra cá, a outra não pode estar assim, tudo virado do mesmo lado, né? Porque senão vai ser aquele carnaval. E os cabides iguais, né? Cabides padronizados,
muito importante, né, Gi? Cabide padronizado faz toda a diferença. Se tu Então, organizar com os cabides diferentes, vai continuar parecendo que tá bagunçado. você pode até não investir no primeiro momento em cabide. Aí eu vou sugerir o seguinte, você pega todos os cabides e faça, por exemplo, eu tenho cabide azul. Tudo que é camiseta eu vou colocar no azul. Tudo que é polo eu vou colocar no transparente. Mesmo assim, fazendo isso, que é uma setorização, né? Mesmo assim, ele no visual vai estar o cabide da camiseta mais em cima, o das polo mais embaixo, e as cores, elas poluem o visual. Então, é ruim também. Aí eu falei ali das camisetinhas brancas, que o ideal é que você deixe realmente elas separadinhas das demais. Eu não trouxe aqui, mas existe uma paletinha de cores, mas se você não quiser seguir uma paleta de cores, siga o bom senso, do claro para o escuro. As pilhas baixas, organizador de camiseta também já falei, então vou falar um pouquinho das camisas, né? Falamos ali do primeiro botão. O ideal, por exemplo, esse cliente um dos clientes que eu fiz, ele tinha camisas, muitas camisas, era um advogado, e aí, só que existe camisa social, camisas casuais, e se o cliente usa camisas com terno, que são às vezes aquelas camisas com abotoaduras, o ideal é que elas sejam separadas, né? Cada setor, por exemplo, isso é uma coisa que a gente acaba confundindo sempre, por exemplo, o visual fica bonito você pegar todas as camisas e colocar do claro para o escuro. Mas para o cliente, para ter a praticidade, porque assim, a organização ela tem que seguir alguns critérios, ela tem que ser diferente, não é arrumar, né? Então você foi lá, colocou as camisas casuais tudo misturada, junto com a social, porque o visual ficou bom. Mas aí o cliente, para facilitar, na hora, se ele não tem a possibilidade de separar a camisa do trabalho, das camisas do dia a dia, ele vai olhar todas elas. Então, o ideal é que a camisa de abotoadura, coloca separadinha, da clara para a escura. Camisa casual, separadas, da clara para a escura. Vai ficar alguns setores de cores diferentes, porém, existe a setorização para cada tipo de roupa, para cada tipo de camisa. Fui claro ou de repente confundi aí Eu entendi. Me dizem, me falem aqui, gente, se tá fácil de entender. Ó, Jane, a Raquel, que é a esposa do Carlos, botou BCN, tu deve saber o que é. Raquel, meu Deus! Ela perguntou como que ela dobra a camisa de manga longa para colocar na mala. Camisa, na verdade, ela pra viagem, eu costumo usar sempre. Aqui na Mix tem, inclusive. Não sei se tem agora. Já teve um organizador com cabide, sabe, que é para camisa, terno. Com certeza o Carlos tem, né, Raquel? Até pela questão do tempo aí que ele viajava muito, mas existem umas capas que elas são próprias para transporte em viagem. Mas a camisa, para dobrar, para botar numa mala que não tenha esse organizador, ela vai amassar, não tem jeito, porque assim, você pode tirar um pouquinho aqui. Na hora que você for dobrar, você vai fazer o quê? Fecha os botões, não todos, não precisa ser todos, né? Mas ela tem que estar mais alinhada possível, tá? E aqui eu tô usando o gabarito, né? Eu sei que a Raquel é super dedicada, então, porque por mais que você queira fazer menos de dobra, que é o básico, né? A camisa, na hora que você for tirar, ela vai estar um pouquinho amassada. Com a marca da dobra, né? Não tem jeito. Então, assim, E aquela história que eles falam o seguinte,
Coloca pendurada no banheiro, gente. Eu não sei pra quem que isso realmente funciona. Sinceramente, pra mim, não. Mas, assim, eu sugiro que você, na hora que for escolher as camisas, escolha já aquelas que tem um tecido melhor, que não amasse tanto. Isso é primordial. A dobra é a básica. Porém, sabe aquela parte da mala que normalmente tem um zíper ali naquela parte de cima? Tem umas até que já tem a divisória. Então, coloque ela assim, retinha. Nada de colocar mais uma dobra, nada disso. Coloque ela retinha e uma em cima da outra. Mesmo assim, ela ainda vai marcar um pouquinho. E botar no fundo da mala, nem pensar, né? No fundo, não. Casaco, camisa, vestido, calça social, nada disso. Nada no fundo. Já tem uma live programada com a Mari sobre organização de malas. Então, quem tem interesse em organizar mala, fica ligado que teremos uma live em breve sobre isso. Ó, viu? Mas tem, Raquel, um organizador que é tipo uma capa, assim, de TNT, que você consegue colocar e ela tem, que é tipo uma bolsa, que você consegue pegar a parte de baixo, juntar com a de cima e não amassa a roupa, fica exatamente como se estivesse um cabide. Claro que aí para colocar numa mala, já não recomendo, né? Não sei se ajudei. Ela falou que a camisa do banheiro realmente não funciona. Não funciona. Ai, gente, é tão bonito falar, né, essas coisas, mas não existe isso. Um comentário legal aqui, a Denis Dutra, falou que usa os organizadores da ONU no closet do marido para as meias, cuecas, shorts e camisetas de academia. Ela diz que gaveta está organizada sempre, não tem mais como ele bagunçar. Denise, sabe que a gente... Denis, sabe que eu faço sempre o test drive na minha casa, né? Sempre. Eu sempre falo aqui para as meninas que antes de levar qualquer coisa eu gosto de usar em casa. E uma das coisas assim que para mim não funcionou de fato foi a colmeia de tecidinho, assim, a de TNT. O meu marido disse que não tem muita paciência, porque quando ela tá vazia, ela acaba ficando mais... O tecido fica molinho, e aí eles não têm muita paciência para isso. E essa daqui é maravilhosa. Essa também é uma que eu gosto bastante. Ó, para quem quer dar aquele toquezinho mais leve, né? De repente tem o imóvel o closet é branco por dentro, as gavetas. Esse daqui fica bem clean, fica lindo esse aqui. Aliás, ele é usado para várias coisas, né? Aqui eu tô sugerindo, inclusive, cinto, que depois eu vou falar uma diquinha. A Denis falou que na casa dela aquela colmeia tradicional também não funciona. É a Denis ou o Denis? Denis. Pelo que eu vi é Denis Dutra. Denis. Outra que é legal. Denisa. Nossa senhora, como eu tô ruim de leitura, gente. Ainda bem Denisa Dutra. Denisa. Ó, uma outra sugestão, por isso que é importante você tirar a medida das gavetas antes de comprar qualquer organizador. Porque senão é mais uma tralha que tu consegue lá ter na tua casa. Esse organizador também, ele é usado para 1001 coisas assim. Mas esse é bem legal, por exemplo, se você quer colocar, se não precisa dessas divisórias como tem assim, você pode colocar esse para todas as meinhas, uma atrás da outra, fica bem legal. Lembrando, separar as meias sociais das meias esportivas, enfim. Aí você pode até, inclusive, fazer eu quero colocar nessa gaveta, eu tenho espaço, quero fazer um cantinho para meião, quero fazer um canto só para as roupas, só para cueca, né? Faz uma só para meia, se tiver bastante espaço, dá para botar duas, né? E fazer uma para meia e uma para roupa íntima. Já tem várias pessoas perguntando sobre gravata, tá, Jane? Eu sei que tu vai falar sobre isso, mas não sei se agora, só para te avisar. Já vamos falando, mas deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada. Falei da organização de cores, manga longa também deve ser... tá. Lógico que a gente falando das camisas e lembrando, né, hoje se usa bem pouco camisa de manga curta, mas para quem usa, não deixar ela junto com a camisa de manga longa, né? Setor camisa manga curta.
Falando das gravatinhas, então vamos lá. Vou só dar um toquezinho para os ternos, que é um detalhe que é legal a gente falar. O terno, para quem usa terno, sempre olhar de tempos em tempo, porque como às vezes é uma peça que também não é usada com muita frequência, mas eu acho bom tu deixar aqui. Eu vou pôr aqui do lado. Eu vou fazendo assim, igual o povo. Eu vou querer de novo. Depois eu vou falar. Porque o que acontece? O terno, ele tem a possibilidade maior de às vezes ficar com um pouquinho, por isso que eu falei do mofim. Porque às vezes, se não é usado com muita frequência, ele cria às vezes um bolor, né, um cheirinho. Então, olhar bem a limpeza do terno, cuidar muito bem do tipo de cabide que você vai usar para essas peças mais estruturadas, cuidando sempre para usar o com ombreira. Dependendo do terno, ele já vem com aquele cabide da loja, que é uns cabides reforçados, super recomendo. Eu gosto bastante também do cabide de ombreira de madeira, é um cabide bem bom, bem reforçado. Porém, a gente sempre fala, o cabide de madeira eu acho lindo, só que ele é mais grossinho, então se você não tiver muito espaço, e se precisar comprar só o cabide de ombreira, ok, faça o setor, porque ele vai aparecer só a partezinha de cima, então, e ele vai proteger a peça. Botãozinho fechado, para não ficar esgaçado. Todos os botões? Não, só o de cima é o suficiente no terno. Um outro detalhe, nunca deixe a capa plástica da lavanderia ou aquela capa plástica às vezes que vem da própria loja, tá? O ideal é que tenha uma capa própria para isso, de TNT, é o mais indicado. Essa tem zíper, ela tem um visor pequenininho, tem algumas que tem toda essa parte aqui transparente, que também a gente tem que cuidar, porque cria bolor, por isso é que o visor tão pequenininho, né? Aquela parte de cima que vem toda transparente, ela é boa pra gente visualizar, porém cria bolor mais rápido. Então, e é bom sempre dar uma olhada, pegar o hábito de vez em quando olhar, exatamente. Tá, e aí eu vou falar das gravatinhas. Já aproveito. Gente, tô cheia de cola aqui, tava falando pras meninas que quando a gente passa um pouco dos 30, a vista começa a ficar tão ruim. Alguns vão me entender aqui. Então, assim, eu ainda uso óculos só para ler, mas agora realmente estou precisando de óculos para tudo. E a leitura aqui do papel tem que ser em letras muito grandes. Ainda bem que não dá para ver aí, né, Gi? Não. Que bom. Não dá para ver o tamanho da fonte que tu usou. Gente, gravata. Eu sei que é legal. Tem uma aqui que eu trouxe até para provocar isso. Nem se usa mais isso, né, gente? Mas é só provocação. Com nó. Ai, porque eu não uso com muita frequência, então na hora que eu for usar, eu não sei fazer o nó de gravata. Olha no YouTube, qualquer um consegue. Até eu consegui fazer um nó de gravata. Porque a gravata, ela não pode ser guardada com nó. Ela danifica o tecido, a fibra do tecido fica danificada. Então assim, você pagou uma gravata super cara e guardou ela com nó. Tira o nó pra ver. Gente, quando a gente organiza e eu vejo assim que tem uns clientes que usam às vezes uns cabides específicos pra gravata e ele guarda tudo com nó assim. Aí quando eles chegam tá tudo sem nó, eles ficam... Eles querem te matar. Ô mulher, olha, eu não sei se ele sabe fazer o nó, você vai saber. Vai saber. Então, o ideal de gravata, sempre organizar ele de forma reta, né? Seria o ideal, colocar ela pendurada. Aqui tem um organizador de gravata, ó, que é esse aqui. Deixa eu pegar uma gravatinha aqui. Aí você, na hora que for colocar, você vai fazer assim. E aí depois elas vão ficando... Só que você tem que ter altura e esse aqui fica em qualquer cantinho, né?
Mas se você não quiser usar dessa forma, uma outra forma também, que é uma sugestão, é colocar assim no próprio guarda-roupa, no próprio closet, um varão pequenininho, fininho, que você consiga colocá-las tudo penduradinha. Também funciona bem, para quem tem muitas, né? Esse cliente que eu fiz lá com mais de 300 gravatas, a marcenaria de hoje, quem projeta móveis agora, existe um organizador de gravata que ele é de acrílico, bem resistente, que ele vem numa corrediça, você puxa, tá lá no meu feed para quem tiver curiosidade. Você puxa essa corrediça e esse organizador vem e você coloca as gravatinhas tudo. É lindo, gente, assim, né? Aqui ela fica dessa forma, todas uma atrás da outra, claro, por cores, né? Aí você puxa, ela vem toda pra frente, toda pra trás. É lindo. Para marcenaria nova, mas para quem não tem as marcenarias, tem móveis mais antigos, aí uma sugestão é o cabide. Eu gosto muito de usar essa colmeia. É uma colmeia de acrílico, toda transparente, mas você pode usar também aquela que eu mostrei da OU, né? Então, assim, não tem a possibilidade de guardar pendurada, Jane. Então, sem o nó... A Laura falou que naquele tipo de cabide, o marido dela puxa uma e cai todas. Então, acho que daí, nesse caso, tem que dobrar e colocar na colmeia. Tem isso também, tem isso. Se aí é aquela pessoa que usa com mais frequência, de fato, porque assim, ó, a gente sabe que tira o cabide e faz assim, as gravatas vão estar tudo assim, mas normalmente o homem pega puxando assim. Ainda bem que você fez comentário, obrigado. Uma outra possibilidade que eu acho que funciona super bem, eu adoro, tirando o nó, faz ela enroladinha, não muito, né, gente, para não amassar, para não marcar. Coloca ela na colmeia. Aqui é meia, eu não sei porque eu botei tudo aqui. Olha só. Esse organizador, eu costumo colocar, inclusive, que as pessoas falam assim, mas onde é que eu vou colocar isso? Eu não tenho gaveta. Sabe o varão da camisa que fica penduradinho? Eu costumo fazer assim, ó, como ele é bem lindo, eu coloco embaixo daquela parte ali do varão onde tem as camisas. Normalmente sobra um espaço, né? Porque assim, a gente tem que pensar de que forma? Camisa, gravata, cinto e calça. Tem que ser sempre assim. Na hora que você for olhar o guarda-roupa, o que é de cima é para usar em cima e o que é embaixo é para usar embaixo. Então, se possível, que eu acho que funciona super bem, já colocar embaixo que é calça social, que é sarja, e esse organizador ele pode ser usado para gravata, ele também pode ser usado para cinto. Aí eu vou falar do cinto para vocês. Eu posso colocar direto assim? Pode. Só que se você não quiser investir no organizador, se você tem uma gaveta para usar, aí uma sugestão para o cinto não ficar ficar aquela gaveta bagunçada, você vai pegar o cinto, aquela parte, ao invés de botar para frente, assim como se fosse botar o cinto, você vai levantar essa partezinha aqui e colocar para dentro. Aí, coloca numa base e vai fazendo assim, ó, vai enrolando ele. Não sei se aparece, gente. Acho que dá pra ver. Mas, ó, vou colocar assim. Isso. É que a mesa é escura, acaba não... Vai fazendo assim. A parte interna, essa parte aqui, ó, ela vai segurar, entende? Só que você pode fazer assim e deixar bem preso. Porém, tem que cuidar porque pode estragar o cinto, tá? Então, deixa suficiente, nada exagerado. Eu vou pegar outra. Essa aqui eu vou botar só as gravatinhas. E essa daqui eu coloco o cinto. Claro que aqui eu, não enrolei ele direitinho. Eu não quero essa pequena, vou usar maior. Olha, também. Aí eu não quero, eu tenho uma caixa
acha que em casa, Jane, eu vou usar aquela caixinha que eu tenho. Também, gente, faça essa forma, coloca numa caixinha, um atrás do outro, avisa não avisa, marca, identifique, cintos, coloca embaixo lá do cabideiro, aí todo o closet, todo o guarda-roupa, quanto mais identificado, mais fácil fazer com que o marido ou você consegue achar mais, porque a mulher tem um negócio diferente, né, na questão da organização, é o seguinte. Ô, Jane, desculpa te interromper, mas a Danisa falou que amou a dica do cinto e ela perguntou se dá pra fazer com o cinto feminino. Claro! A única coisa que com cinto feminino não dá, tem uns que tem uma fivela maior, ou aquelas fivelinhas que você consegue encaixar, sabe? Tipo, aí não tem como. Mas esses, assim, que é de normal, claro, eu faço sempre. Uma coisa que eu, só para não perder, que é que o homem tem de diferente da mulher. Por exemplo, a mulher tem 15 blusinhas. Ela sabe qual é a blusa pela cor. Se aquela estampa, ela já sabe qual é. Ela já sabe que tipo, qual modelo. Pelo tecido, ela sabe. O homem não tem isso. O homem é mais prático, né? Então, assim, identifica. Ou você pode investir numa rotuladora, que a gente tem aqui na Mix. Essa aqui é minha, meu xodozinho, antiga, sim, mas eu gosto dela. É igual a minha. Nunca me deixa na mão, ótima. Inclusive eu uso para identificação do material do meu filho, né? Mas se não for dessa forma, você pode fazer ou com uma etiquetinha, colocar com uma letrinha bonitinha, ou pode fazer também no computador e colocar com fita durex. Se no cabide, se for necessário, tem os identificadores os divisores de cabide também. Camisa social, polo, às vezes tem uma funcionária do lar que não é tão organizada, então esses organizadores pelo menos orientam, né, a manter as coisas em ordem. Ô, Jane, só pra te avisar, temos no máximo aí mais uns 15 minutos, tá? Sim, são 10 horas. É bem rapidinho. Agora acho que só falta os sapatos, né? É bem rapidinho. Falando um pouquinho também das bermudas e calças. Eu não trouxe. A gente não pegou nenhum infantil. Não trouxe. Não tem problema, eu vou falar. É que assim, ó, infantil, todo mundo fala, né? Pra calça é cabide infantil. Sinceramente, assim, pra homem, eu uso pouco. Eu uso pouco porque as calças masculinas, elas têm uma perna mais larga. Claro que agora também a gente sabe que tem a moda, as calças são mais justinhas, mas mesmo assim eu tenho pouco. De qualquer forma, é uma sugestão, porque o uso do cabide feminino, infantil, ele evita com que a calça dance ali, deslize toda para um lado. Mas se a gente for pegar uma pessoa um pouco mais forte, um homem um pouco mais forte, a parte da coxa da calça é sempre mais larga. Então, eu sempre falo dessa questão, deixa eu ver se esse daqui tem. Ó, o que eu diria assim como uma dica importante? Por exemplo, tá? Cuidar na hora de colocar a calça no cabide, que seja um cabide muito fino. Por exemplo, de veludo flocado, ele é fino. Se for colocar uma calça social ou uma calça de sarja, ele vai marcar, ele vai ficar marcadinho. Aí, você pode fazer de que forma? Investir em cabides que tenham essa parte mais boleadinha, mais larguinha. Ó, a Gisele trouxe aqui pra gente falar um pouquinho do infantil, que é aquilo que eu falei. Se for uma calça agora mais justinha, calça jeans, super funciona para calça jeans. Aí você vai colocar aqui, controlando a parte das coxas, né? Que ele fique na mesma altura, tanto perna quanto o cavalo. E aí ela não dança, não tem a possibilidade da calça deslizar. Porém,
como eu falei, se for uma pessoa mais forte, a calça, a parte da coxa é mais larga. Aí, esses cabides com mais molhadinho, eles não marcam tanto a peça. Existe também a possibilidade de você colocar um protetor, tem no mercado, é um protetorzinho para você adaptar, por exemplo, com um cabide de acrílico, que ele protege a peça para não deslizar e para não marcar. É uma dica que é bem legal, porque acaba virando um padrão, né? Ah, não, calça é cabide infantil. Nem sempre para a parte masculina a gente consegue usar. Aí algo que, Jane, eu tenho espaço para botar as bermudas penduradas. Maravilha, maravilhosa isso, né? É a melhor parte. Aí a gente indica os cabidezinhos que tem presilha. Tem uns até um pouco mais resistentes, que a presilha é de metal. Eu acho que até recebemos aqui, né, Gisele? Eu acho que só o rosa que chegou, né? Mas eu acho que o de madeira também tinha, não tinha? Não. Mas de qualquer forma, a presilha para as bermudas é fundamental. Aí como que eu vou colocar no cabide a bermuda, Jane? Você pode dobrar, ela tá virada de frente, você une a parte de trás, pega o cavalo e coloca ela no cabide. Ou tem cliente que prefere daquela forma que aparece como se fosse com vinco, né? É só a forma de dobrar, ele não faz o vinco, você não precisa passar o vinco, mas é a forma de dobrar, porque no cabide fica mais bonito, tá? De bermuda eu acho que é isso. Teve uma... eu não lembro agora o nome da pessoa... Ilisiane. Ela perguntou como funciona a máquina, a rotuladora. Tem simples, mumuzinho. Isso aqui é muito simples. Eu não vou te explicar aqui, porque eu vou sugerir, inclusive, que tu dê uma olhadinha. Existe uma live específica dessa rotuladora, da Diamond. Não só dessa, de várias, né? Mas ela é muito simples, porque tem um botãozinho de ligar e desligar, e aqui ela já vai te mostrando, né? Eu, como sou muito curiosa, eu gosto de vasculhar todas as possibilidades dos botõezinhos. Por exemplo, você pode colocar borda, pode botar símbolo. Se for fazer a identificação do material da sua criança, dá para colocar símbolo, desenho. Então, é bem simples, o tamanho dá para mudar, o estilo da letra. É um mini computadorzinho. Já sai a etiqueta prontinha para colar. Isso, aí você vai apertar no print, aqui tem a tesourinha, e aí a etiqueta vai sair daqui já com o tamanho para você. Mostra mais de perto essa etiqueta que já está impressa. Isso. Sai uma etiqueta assim. Isso aí. Mas eu super recomendo, é um investimento que vale a pena. Eu uso bastante também. Olha que eu não trabalho como personal organizer, mas eu uso Eu bastante. já usava até antes de ser, né? Então... é muito útil. A questão das roupas íntimas, vão perguntando mesmo, gente. A gente tem um tempinho ainda, mas roupa íntima, já tinha explicado ali, né? O uso das colmeias, em ter sempre uma gavetinha específica para isso, né? Se possível, sempre considerar se usar colmeia uma em cada compartimento. Se não for usar as colmeias, existe aquelas divisões da própria gaveta que você pode fazer com marceneiro. Ou você pode colocar, por exemplo, as meinhas envelopadas uma atrás da outra, e também serve para cuequinha. Box. Tá. Aí a gente vai falar um pouquinho do sapato. Os sapatos, antes de organizá-los, eles têm que estar higienizados, né, gente? Principalmente agora que a gente tem tido todo esse cuidado. Os sapatos, eles podem ser organizados, se você tem espaço, lado a lado. Eu gosto sempre que fique essa frente aí que tá aparecendo para vocês. Ele pode ser lado a lado. Ele pode ser um na frente e um atrás, ó, essa parte aqui, ó, se você tem um pouquinho mais de profundidade, isso faz diferença no espaço, essa forma de colocar aqui, ó, tá vendo o vão?
aí vai entrar essa parte aqui, ó, faz diferença. Se você tiver muito espaço, ele pode inclusive ser um na frente e outro atrás. Lembrando, detalhezinho de personal organizer, o mesmo sapato, o mesmo par sempre na frente, de todos os pares, o mesmo pé sempre na frente. Todos com o pé direito na frente. Exato. Não é toque, Não. faz diferença. Claro que considerar a frequência do uso, os que são mais usados de uma forma mais fácil para acessar, os que são poucos usados mais para cima. Embaixo eu costumo deixar sempre chinelinho, de quarto, havaianas, enfim, na parte de baixo. Você pode utilizar também, se não tiver muito espaço, esse tipo de organizador, tá? Que ele vem aqui, ó, existe de várias cores. A gente só tá com o branco e o transparente agora na loja. São os que mais... eu gosto muito, muito do transparente. Mas os homens gostam bastante também do preto. Então, a gente organiza dessa forma, você vai puxar aqui, vem todo o sapato e ele economiza muito, otimiza muito o espaço. Esse é um organizador. Sabe aquele sapato que a gente estava falando que eu não tenho muito, não uso muito sapato social, por exemplo? Essas caixas, gente, eu amo, é da Ordene. Pode tirar o papelão de dentro para dar para ver. Eu queria só mostrar assim, tá. né? Então essas caixas, elas são excelentes, não só para sapato, eu uso inclusive, vou falar, dependendo da gaveta, eu uso ela para dividir uma gaveta e colocar, por exemplo, aqui ó, as camisetinhas, boto assim, né? E faço aquela cascata, sabe? Faço o arquivo dentro da gaveta, porque eu tiro a caixa, limpo a gaveta, eu quero escolher na cama, tiro a caixa, mas enfim, vamos falar do sapato. Você pode guardar o sapato que é usado com menos frequência, ela vem com essa vantagem de ter os furinhos que deixa o que tiver ali dentro respirar e colocar na parte de cima. Pode ser empilhável. Então, isso é uma forma também de organizar o sapato. É legal falar que a gente tem bastante tamanhos dessas caixas, do infantil até para as botas. Isso, Então... para as botas são excelentes. Tem um outro tamanho um pouquinho menor que eu uso também bastante, porque o cliente não tem muito espaço, mas ele quer deixar esses sapatos separados. Aí eu faço assim e coloco num que tem mais estreitinho. Então é uma opção também bem legal. Ainda bem que tu lembrou, gente, de falar os tamanhos. Se procurar lá no nosso site sapato, vai aparecer todos os modelos que a gente tem para organizar. E essa sapato. caixa, gente, ela além de ser muito boa, ela é muito resistente. Então não é tu não precisa ter tanto cuidado no manuseio com ela. Tá. Falei um pouquinho da identificação, da importância. Eu peguei essa colmeia para mostrar para vocês. É uma colmeia simples, porém ela tem a questão do TNT, é isso que eu falo, do TNT que às vezes para o homem incomoda um pouco, mas eu gosto de utilizá-las, por exemplo, isso aqui eu até coloquei lá no meu Instagram também. Como a gente tem uma variedade muito grande agora de roupas, inclusive de tipos de atividade física, quando a gente vai fazer uma organização, a gente pega uma bermudinha dessa, por exemplo, para dobrar, gente, começa por faz onde? como isso? Faz assim, enrola e bota, né? Não para. Então, eu gosto de utilizar a colmeia, mas a dobra também é fundamental. Será que dá tempo, Gi? Não. Vamos ver. Então, não sei, né, se isso é uma opção, né, essa bermudinha ciclista, inclusive eu peguei essa dica de uma PO aqui de Floripa, a Flávia, uma querida, e aí eu disse, gente, isso a gente precisa compartilhar, quanto mais compartilhado, melhor. Aqui, ó, o que faz? Ela virada pra você, a partir da cintura, pega as perninhas, bota pra cá, de novo pra cá, dá mais uma dobrinha para a gente deixar ela estreitinha. Aí essa parte da cintura ela vai lá para cima.
Acho que essa dobra a gente podia até fazer um vídeo já dela depois que terminar a live pra postar. Isso, mas eu vou mostrar aqui pra botar no organizador. Aí eu vou botar dentro. Olha. Vou mostrar pro irmão, né, Gi? Aí Ai, Jane, não vou investir em colmeia. Eu gosto daquela, mas pode ser essa, que nessa daqui. Essa não, porque ela não é tão flexível para esse tipo de bermudinho. Mas, ó, essa daqui. Aí fica assim, aparecendo só aquela parte do bumbum, né? Mas se não quiser usar colmeia, ela não vai desmanchar. Você pode colocar uma atrás da outra. ela tá envelopada, né? Ela fica envelopada, ó, ela fica aqui dentro. Essa dobra é bem legal, gente, e pra quem faz atividade física, assim, e usa essas roupinhas que a gente sabe que são molinhas, é mais difícil de... Já surgiu uma dúvida aqui da Paula sobre o organizador de sapato, se cabe qualquer tamanho de sapato. Porque, acho que até um 44, né, gente? Não, aquele lá de trás. Ah, esse aqui? Porque mesmo que ele fique um pouco pra fora, o sapato, não tem problema. Ele vai ter a mesma função. Ele, talvez assim, ó, tu não precisa deixar isso pra frente. Você deixa isso pra frente. Que a função dele é simplesmente empilhar o sapato. É otimizar o espaço que você tem para utilizar, né? Então, ele pode ficar mais aqui, ó, mas ele vai fazer essa função. Entende? Aí, para não ficar muito feio, não aparentar, você deixa essa parte pra frente, que é bem isso, ó. Ela já tem, inclusive, aqui, é um limitador para o sapato não cair, mas você pode utilizar ela, inclusive, para puxar, tá? Uso de rotuladora, aí manter sempre as dobras através do gabarito, que funciona, né? Há uma outra diquinha, assim, que eu queria compartilhar e a última. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem colocar, gente, que já tá bem no finalzinho. Existe também, eu não falei dos organizadores para acessórios, né? Mas vou mostrar para vocês. Não era essa a última dica, tá? Mas eu olhei aqui que eu não falei. Tenta botar mais um pouquinho perto, porque como ele é preto, não dá pra ver as divisórias. Agora deu. Esse organizador para óculos é bem legal se você não tiver uma gaveta. Ele tem a tampinha que faz... Protege, né? Isso, protege. Pode botar tanto só ele na gaveta, sem a tampa, quanto usar a tampa para proteger. Uso ele também naquela parte ali das gravatas que eu falei pra vocês, na parte de baixo do varão, boto assim. E esse daqui é utilizado, por exemplo, para acessórios. Quem usa ali abotoaduras, relógio, né? Pulseiras também. Tem homens, hoje o homem tá cada vez mais não vaidoso, ele tá cuidadoso com ele, né? Então, por isso que eu falei assim, tanto na moda quanto acessório, hoje a gente tem uma variedade. E falando sobre acessórios e coisas, o ideal, nessa diquinha, a diquinha de ouro que eu falo, é que nesse closet ou nesse guarda-roupa você tenha uma gaveta ou até mesmo a gaveta de um criado mudo específica para miudezas. O homem chega, homem, mulher, se não tem uma bandejinha lá na entrada da casa, ele acaba deixando as coisas ou na área de serviço ou onde vai parando, né? E é uma coisa que, claro, que com o tempo ele também vai acostumando, mas é deixar, por exemplo, lá naquela gaveta o cabo do celular, a carteira, o documento do carro, a chave. Deixar essa gaveta, você pode até colocar alguns organizadores, algumas cestinhas, para que ele consiga se organizar dentro dessa gaveta, mas aqui a preocupação não seja tão grande em ter organizado, mas ter um espaço próprio para isso. Aonde é que tá? É lá. Então essa gaveta da miudeza, ela é bem interessante. O que eu tinha para passar para vocês realmente é isso. Espero realmente ter conseguido fazer com que vocês se estimulem a organizar aí a casa de vocês. Peço que visite lá meu Instagram, tem várias dicas. E se tiver algo que vocês queiram perguntar, me pergunte no direct que eu terei muito prazer em responder.
A Paula, só mais uma pergunta. Ela disse que botou uma arara lá no escritório do marido dela com apenas as roupas de trabalho. Acontece que ela precisa de caixas masculinas resistentes para colocar as camisas que dobra. Camisa? Qual a tua sugestão? Com tampa. Eu gosto bastante da linha da OU, Paula. É camisa ou camiseta? Ela falou camisas que dobram. Porque assim, ó. Mas se é na arara, eu acho que é camiseta, tá? Porque a camisa ela deve pendurar. Porque assim, se você for colocar camiseta, tem vários tipos de caixa, tá? Aí, essa daqui eu vou usar como uma sugestão, tá? Mas, por exemplo, tem até umas mais larguinhas. A gente tem a de treliça, né? Mas não tá aqui. Tinha outra dobra que eu esqueci de mostrar pra vocês, que é aquele shortinho de tactel, mas depois a gente faz. Outra hora a gente faz. Então, assim, ó, as caixas eu sugiro bem resistente com tampa. E aí você pode, se for camiseta, faz aquela dobrinha normal, bota no meio, e aí você vira a caixa e vai fazendo ela assim, depois vai virar, e aí na hora que ele for usar, vai estar aparecendo pra ele todas as cores, né? Então, essa é ideal, né? Ela tem bem por exemplo, aqui é o gabarito largo, né? Eu gosto bastante dessa. Mas tem outros tipos de caixa que dá pra você utilizar, lógico, depende muito do que tu queres investir, né? E o visual também. E o visual, porque assim, Paula, a gente fala sempre, o que é visto é lembrado, de fato, mas dependendo da situação, por exemplo, se você usar aquelas transparentes, ela vai poluir o ambiente. Então, eu prefiro, nesse caso específico seu, uma caixa de cor e que ela seja identificada. É uma forma bem legal, que joia isso de deixar no escritório. E só pra ela saber, quando ela for buscar no site, o nome dessa caixa é Cube. Isso. Ela tem vários tamanhos, ó. Inclusive, se quisesse fazer, por exemplo, deixar essa daqui só para acessório, sabe? Cinto, algumas gravatas ali para uma ocasião, uma reunião que ele vai ter. Pode deixar também todos os acessórios juntos. Maricelma perguntou se a gente tem gabarito. Sim, a gente tem gabarito. É só procurar gabarito lá no nosso site que vai aparecer todas as especificações, os tamanhos que tem, o valor. O joguinho, ele vem com 4 tamanhos, né? Normalmente para homem a gente utiliza esse e esse também um pouco menor. Peça feminina infantil, bebezinho e peça íntima, para quem gosta de muita organização. O kit do gabarito tá por R$ 44,90 no nosso site, tá? Qualquer dúvida pode chamar a gente também. Será que eu esqueci de alguma coisa? Acho que não, Acho gente. que a gente já estourou bastante o limite. Eu espero que vocês tenham gostado e participem sempre. Tem bastante conteúdo aí pra gente passar. Fala do nosso canal do YouTube. Essa live ela vai ser salva depois lá no canal do YouTube da Mix. E aí, pra quem não tiver, assim, tiver um tempinho, faz Maratona. Uma maratona, isso. Um Netmix. Adorei. Façam, tem todos os tipos de organização lá, gente. Pra quem tem interesse em começar a organizar, todos os assuntos, mesa posta, bem interessante. Convido todos a fazer esse Netmix aí para acrescentar mais aí na harmonia do lar de vocês. Obrigada.